O livro de Ruth é um dos livros mais curtos da Bíblia, com apenas 4 capítulos. Apenas 2 mulheres têm livros inteiros da Bíblia Sagrada. Ruth e Esther. Ruth era uma moabita e uma das ancestrais de Jesus Cristo, de acordo com a genealogia no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1 a 16. Os eventos da história de Ruth aconteceram durante um período difícil na história de Israel, quando os juízes governaram. Nessa época, Israel estava preso em um ciclo repetitivo. O povo abandonava a Deus, começava a adorar ídolos. Como resultado, Deus permitia que seus inimigos os oprimissem. Quando o povo percebeu seu erro, clamou a Deus por ajuda, e então Deus escolheu alguém para libertá-los, chamado juiz. No entanto, assim que o juiz terminou seu trabalho, o povo voltou a adorar ídolos. Nesse período, ocorreu uma escassez de comida na terra de Israel. Um homem chamado Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, que eram de Belém em Judá, decidiram viver temporariamente no país de Moabe. Eles eram da tribo de Efrata, também conhecida como Efraim. Ficaram lá por um tempo devido à fome em sua terra. Infelizmente, o marido de Noemi, Elimeleque, faleceu, deixando-a com seus 2 filhos. Os filhos casaram-se com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. Viveram em Moabe por cerca de 10 anos. No entanto, tanto Malom quanto Quilion também faleceram, deixando Noemi sem seus 2 filhos e seu marido. Noemi passou por momentos muito difíceis, pois seus 2 filhos e seu marido ficaram sozinhos, e as coisas só pioraram a partir daí. Ela ficou viúva e sem filhos, o que a deixou em uma situação precária. A fome se manteve, e ela não tinha como se sustentar. Em Moabe, um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Elas saíram a fim de voltar para ajudar, mas no caminho Noemi disse às noras: "Voltem para casa e nascer com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. Que o Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar com um beijo." No entanto, elas começaram a chorar alto e disseram: "Não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora." Noemi respondeu: "Voltem para casa, filhas. Por que vocês iriam comigo? Acham que eu ainda poderei ter filhos para casar com vocês?" Elas começaram a chorar alto novamente. Então, Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo, mas Ruth ficou. "Noemi", disse Ruth à sua cunhada, "volte para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela." Porém, Ruth respondeu: "Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora." Não disse mais nada. Essa passagem pode ser comparada à lealdade. Ruth optou por ficar com Noemi mesmo quando não havia garantia de uma vida fácil. Sua declaração: "Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus", representa um compromisso inabalável com o relacionamento e a fé. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa deles, e as mulheres perguntaram: "Esta é a Noemi?" Porém, ela respondeu: "Não me chamem de Noemi, a feliz. Chamem de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição?" Essa passagem pode ser comparada à jornada de uma pessoa ao longo da vida, cheia de altos e baixos. Noemi, inicialmente conhecida como feliz, experimentou momentos de borboletas e alegria. No entanto, ao retornar, sua vida mudou drasticamente, e ela se considerou amargurada.
É importante considerar que cada etapa da vida tem seu propósito e que Deus está presente em todas as situações, tanto nas alegrias quanto nas tristezas. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Um dia, Ruth disse a Noemi: "Deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que estão caindo." "Vá, minha filha", respondeu Noemi. Então, Ruth foi ao campo e andou atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíram. Ela acabou entrando numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: "Quem é aquela moça ali?" Ele respondeu: "É Ruth, a moabita, que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que estavam caindo, e assim ela está trabalhando desde cedo até agora, e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo." Então Boaz disse a Ruth: "Escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexa com você. Quando ficar com sede, beba da água que os trabalhadores tiraram para beber." Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: "Por que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim, que sou estrangeira? Eu ouvi falar de tudo o que você fez pela sua sogra desde que o seu marido morreu. Sei que você deixou seu pai, sua mãe e sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompensa por tudo o que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa." Ruth disse a Boaz: "O Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor me dá ânimo falando comigo com tanta espera, pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas." Boaz, conhecido como parente redentor, tornou-se uma figura fundamental na trama da história de Ruth, que queria cuidar de Noemi. Ela pediu para ir ao campo colher os grãos caídos, relacionando-se com uma lei de Moisés que instruía os israelitas a deixar alguns grãos para trás durante a colheita para os pobres. Boaz, dono da plantação onde Ruth estava trabalhando, demonstrou generosidade e retenção. Durante o almoço, Boaz a convidou para comer pão e vinho com seus trabalhadores, dando-lhe também cevada torrada. Ele instruiu seus empregados a permitir que Ruth apanhasse espigas no meio dos feixes, até mesmo deixando cair algumas espigas propositais para que ela as coletasse. Boaz enfatizou que não deviam tratá-la mal. Ruth passou o dia no campo, colhendo uma quantidade significativa de cevada. Depois, ela debulhou os grãos e levou para casa quase 25 quilogramas de cevada. Além de compartilhar sua refeição com Noemi, Noemi fica surpresa e alegre com a generosidade de Boaz e abençoa tanto Boaz quanto Ruth. Ruth conta para Noemi que Boaz a convidou para continuar trabalhando em sua plantação até o final da colheita, e Noemi concorda que ela deve ficar lá para evitar possíveis humilhações em outras plantações. Ruth continua a trabalhar na plantação de Boaz e permanece ao lado de sua sogra Noemi. Noemi fica contente ao ver como Ruth conseguiu se recuperar bem naquela noite, mas ela fica surpresa ao descobrir que Boaz era quem era tão bondoso com ela. Noemi percebe que não é mera coincidência, mas sim a mão sóbria de Deus que está trabalhando nos bastidores. Boaz é muitas vezes chamado de o parente resgatador, alguém que resgata uma propriedade e assume responsabilidades familiares. Noemi explica a Ruth que Boaz é um dos resgatadores de sua família, o que significa que ele poderia cumprir a lei do casamento levirato como parente redentor. Essa lei, conforme descrito em Deuteronômio 25:2.5-10, estabelece que se irmãos vivem juntos e um deles morre sem deixar filhos, a viúva não deveria se casar com um estranho fora da família. Em vez disso, um pai próximo deveria cumprir esse papel de redentor. Assim, Noemi percebe que há uma conexão especial entre Ruth e Boaz. Não é por acaso, mas parte do plano de Deus para cuidar de suas vidas.
Esta história mostra como Deus estava trabalhando nos detalhes para trazer conforto e esperança à vida de Ruth e Noemi. Noemi orienta Ruth a tomar medidas específicas para se aproximar de Boaz. Ela aconselha Ruth a se arrumar e beber, em seguida, se aproximar dele enquanto ele dorme, descobrir seus pés e deitar-se ali, pedindo sua proteção como parente próximo. Ruth segue as instruções de Noemi e realiza essas ações durante a noite. Ao acordar e encontrar Ruth aos seus pés, Boaz elogia sua lealdade e disposição em buscar proteção dentro da família, em vez de procurar um homem mais jovem e rico. Boaz expressa sua disposição em ajudar Ruth e menciona outro parente próximo que tem direito sobre as terras e responsabilidades relacionadas. Boaz promete resolver a questão e dar cevada a Ruth para levar para casa. Ruth retorna a Noemi e compartilha todos os detalhes da interação com Boaz, incluindo a generosidade dele. Noemi encontra o parente mais próximo de Elimeleque e propõe a compra das terras que adquiriram a Elimeleque e que Noemi desejava vender. O pai concorda em comprar os terrenos, mas ao ser informado de que também teria que casar com Ruth, a viúva moabita, para manter a herança na família, ele desistiu do negócio, permitindo que Boaz assumisse essa responsabilidade. Boaz realiza a transação diante das testemunhas, adquire as terras e se casa com Ruth. O povo e as autoridades abençoaram o casal, expressando o desejo de que sejam abençoados com descendentes, assim como Raquel e Leia foram para Jacó. Ruth, que se torna ancestral do rei Davi, destaca a importância da fé, obediência a Deus e o cumprimento de sua vontade, resultando em vitórias e um papel significativo na linhagem real de Israel. A história de Ruth na Bíblia pode ser vista como uma analogia poderosa para muitos aspectos da vida. Uma possível analogia é a jornada espiritual e pessoal de alguém que encontra fé, propósito e pertencimento em um novo lugar. Imagine alguém que, como Ruth, enfrenta dificuldades em sua vida, como a perda de entes queridos ou desafios pessoais. Essa pessoa pode sentir como se estivesse em um Moabe, um lugar de desconforto ou adversidade. No entanto, assim como Ruth escolheu seguir Noemi para uma terra estrangeira e adotar sua fé, essa pessoa encontra um novo começo em sua vida ao descobrir sua própria fé ou propósito. Ela se mudou para um lugar espiritualmente mais rico, simbolizado por Belém, onde experimenta a generosidade, o amor e a vitória divina. Mesmo nas situações mais desafiadoras, é possível encontrar esperança, amor e um sentido mais profundo na vida. Ruth também nos lembra que a lealdade, a generosidade e a disposição para se adaptar são virtudes úteis em nossa jornada pessoal. Em resumo, a vida de Ruth pode ser vista como uma analogia para a jornada espiritual e pessoal de alguém que encontra pertencimento, mesmo quando enfrenta dificuldades e mudanças significativas em sua vida. Isso nos lembra que, ao confiarmos em Deus e seguirmos sua vontade, podemos ver seus planos maravilhosos se desdobrarem em nossas vidas, mesmo diante de desafios e adversidades.